Olá, pessoal. Aqui é Wagner Lenhart, diretor executivo do Instituto Millennium. E nós vamos começar hoje mais um Millennium Talks, dessa vez com a Natália Rocha, diretora executiva da Morada Comum, uma instituição que a gente vai conhecer um pouquinho melhor nesse podcast. Vamos conversar a respeito das pautas, de como surgiu, e como ela trata uma questão super importante, que é inclusive um dos pilares de atuação do Millennium, que é a questão ambiental, né? Como a gente trabalha melhor esse tema com políticas públicas mais adequadas, mais assertivas, que gerem realmente impacto na vida das pessoas e ajude a preservar a nossa casa, onde a gente mora, o nosso planeta. O que eu queria começar aqui fazendo, como a gente faz de costume, é trazendo um pouquinho do currículo da nossa convidada, da Natália. A Natália é graduada em jornalismo pela Unesp, tem pós em marketing e comunicação digital pela ESPM, trabalhou na Purpose, liderando a frente brasileira da Purpose Climate Lab, iniciativa focada no fortalecimento das capacidades de mobilização pública e incidência política de organizações do movimento climático. Na Purpose, também liderou projetos com marcas como Natura e Ben Jerry's. E na Causa, uma agência de marketing de causas, Natália apoiou empresas com suas estratégias de ESG, ONGs com suas frentes de comunicação e cofundou a Narrativas, uma rede de comunicadores focada em fortalecer a comunicação de causas. Hoje ela é fundadora e diretora executiva da Morada Comum. Natália, obrigado pela sua presença, por estar participando aqui conosco. Eu vou começar o nosso bate-papo justamente tratando da Morada Comum e você como fundadora, né, aqui no Brasil. Eu queria te ouvir um pouquinho como é que foi essa trajetória, o início das atividades, o propósito da instituição, né? Como é que vocês têm trabalhado as pautas aí que vocês têm como prioridade. Em cima disso, a gente vai dar continuidade ao nosso papo, mas antes de mais nada, obrigado pela presença. Obrigada, Wagner, pelo convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que primeiro, acho que tem duas formas de contar sobre a morada comum. Tem uma que é mais pessoal e uma que diz mais respeito a um ímpeto moral, assim, que eu diria. Acho que do ponto de vista mais pessoal, tanto a minha trajetória acadêmica quanto a minha trajetória profissional vem muito atrelada ao campo progressista, à esquerda. E muito e de uma forma que estava muito desassociada da minha família e de onde eu venho. Então, por ter trabalhado tanto tempo muito ligado ao campo progressista, eu percebi que o ambientalismo progressista só falava consigo mesmo, só falava entre si, só falava com uma bolha. Eu percebi que havia uma de certa desconexão entre esse ambientalismo e o cidadão comum e o cidadão brasileiro. E aí, para além disso, eu queria criar um ambientalismo que representasse, por exemplo, os meus avós, que vêm de uma cidadezinha no interior da Bahia, que tem o pomarzinho deles e que estão muito conectados à terra, estão muito conectados à comida. Eu queria criar um ambientalismo que representasse o meu pai, que é um liberal. Então eu queria criar um ambientalismo que falasse de fato para o cidadão brasileiro, para a maioria das pessoas e não apenas para a esquerda. A Morada Comum faz parte de uma rede global chamada Our Common Home, que tem como proposta despolarizar a agenda climática, focando exclusivamente em cidadãos mais alinhados à centro-direita e à direita. Então, a Morada Comum surge nesse contexto como uma forma de dialogar com a maioria da população brasileira, que é mais alinhada à centro-direita, que é mais alinhada à direita do país e a valores mais tradicionais. Isso é muito legal, porque de fato essa pauta foi uma pauta, de certa forma, apropriada por um campo político, né? Como você falou, de progressistas de esquerda. No entanto, é uma pauta que deveria interessar a todos, né? A toda a sociedade, né? Dada a sua importância, dado o seu impacto na vida das pessoas. A gente pode tratar de tantos temas, né? Tem a questão envolvendo resiliência climática, tudo que aconteceu. Eu sou do Rio Grande do Sul, então ano passado a gente teve um episódio catastrófico lá, que gerou impactos que a gente está sentindo até hoje. Isso envolve clima, envolve o nosso meio ambiente, envolve como a gente interage com as forças da natureza. Só para citar um exemplo, né, a gente poderia citar diversos outros aqui, mas o ponto é que, de fato, deveria ser algo que todos estão, de alguma forma, preocupados e se interessando e debatendo soluções, né? Eventualmente, até as propostas de soluções vão ser distintas,
mas você abordar o tema, se interessar pelo tema, acho que deveria ser algo comum. E me parece, né, pelo que a gente já havia conversado antes, até pela sua resposta agora, que é justamente nesse campo que a Morada Comum busca atuar, né? Trazer para o diálogo pessoas ou grupos que eventualmente não estão tão inseridos ou não eram tão chamados para debater o tema. E aí até eu queria explorar um pouquinho mais isso. Você falou da centro-direita, né? Mas vocês têm públicos específicos que vocês têm trabalhado ou prioritários? Como abordar e como vocês têm abordado esses grupos, né? Como é que vocês têm chamado essas pessoas para participar desse debate? Essa é uma ótima pergunta, porque em 2023 a gente fez uma pesquisa bastante ampla para entender o Brasil para além da divisão simplista Lula versus Bolsonaro. A gente é muito mais complexo, tem muito mais nuance do que isso. O que a gente descobriu com essa pesquisa? Primeiro, aquilo que nos une. A maioria dos brasileiros tem orgulho de ser brasileira e a maioria dos brasileiros aponta a natureza como principal fator de orgulho. A gente também perguntou para as pessoas o que mais orienta a forma como elas se comportam. E o que mais orienta o brasileiro é religião, trabalho, ocupação e modo de ser da região em que a pessoa nasceu, em que a pessoa vive, mais do que gênero, raça e posicionamento político. Isso é um ponto muito interessante para entender a pauta climática, porque, por exemplo, um dos públicos com os quais a gente dialoga é com evangélicos. O evangélico médio é uma mulher negra de periferia, mas antes de se identificar enquanto mulher negra, ela vai se identificar enquanto uma mulher, mãe, evangélica de um determinado território. Então isso muda muito a forma como a gente aborda essa mulher e como a gente dialoga com ela de uma forma que dialogue com os valores que são mais caros para ela. E aí, em termos de nossas audiências, a gente dividiu o Brasil em 7 segmentos. Um segmento mais à esquerda, chamado de engajados progressistas, e um segmento mais à direita, que a gente chamou de defensores da pátria e da família. Esses 2 segmentos representam só 18% da população brasileira. Entre eles, você tem 82% que tem posições políticas muito mais moderadas. E aí, desses 7 grupos, tem 2 que a gente prioriza. Um que a gente chamou de empreendedores pragmáticos, que são segmentos mais liberais, mais orientados pela iniciativa privada, pelo papel da iniciativa privada. Esse é um segmento com o qual a gente fala muito sobre como a gente contrapõe essa dicotomia entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. E o outro segmento são as mães de família religiosas, que é um segmento, sobretudo, evangélico, e que pode nos ajudar a mostrar que cuidar da natureza é cuidar da criação divina, é cuidar do meio ambiente, é cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, esses são os nossos 2 segmentos prioritários. Legal. E aí, acho que até com relação a isso, né, a gente tem, quando se trata, né, de temas de meio ambiente, de mudanças climáticas, muitas vezes é fácil com que tanto o diagnóstico quanto as propostas de soluções elas caiam ou em questões muito ideológicas, muito emocionais e pouco pragmáticas, né? Então, como você encara esse desafio, assim, de tornar esse debate, digamos, não digo só mais racional, mas ele mais propositivo e assertivo no sentido de se de fato buscar soluções, né, que sejam práticas, que consigam fazer com que os desafios climáticos sejam abordados de uma forma mais adequada. Esse é um ponto interessante, porque embora a sociedade brasileira esteja bastante polarizada, 96% da população brasileira acredita em mudanças climáticas e que estão muito preocupados com as mudanças climáticas. Desses, mais de 70% acha que as mudanças climáticas são provocadas por ação humana. O que não quer dizer que as pessoas necessariamente priorizem esse tema. Na verdade, mas isso quer dizer que já faz parte da norma social você se dizer preocupado com as mudanças climáticas. Mas aí, quando a gente pergunta sobre soluções, tem um ponto que é muito interessante da pesquisa, que é 31% da população brasileira acredita em mais inovação
como uma aposta para proteger o meio ambiente. Então, mais inovação, mais tecnologia, enquanto apenas 20% acredita em leis e regulamentações mais duras. Então, isso é um ponto interessante porque as pessoas apostam muito em medidas um pouco mais pragmáticas. Eu acho que um exemplo bom disso é o que o agronegócio vem fazendo. Então, o agronegócio vem a partir também da Embrapa, que investiu muito em tecnologia, que investiu muito em inovação. O agronegócio aposta muito em inovação, em ser disruptivo, o agronegócio é uma forma de que, a partir de medidas mais pragmáticas, é possível você praticar uma agropecuária de baixo carbono, e é possível que esse setor, que é muitas vezes visto como vilão pelos ambientalistas, na verdade se torne um aliado na luta contra as mudanças climáticas. E na sua atividade do dia a dia buscando soluções para ter um manejo mais adequado do solo, do ambiente onde eles estão inseridos, né? Eu vejo muito essa questão, e aproveitando esse gancho do agro, a gente acaba muitas vezes tendo alguns exemplos negativos servindo como modelo geral, né? Você pega alguma pessoa que usou mal, desmatou onde não deveria desmatar, e mesmo que isso seja uma exceção, ela acaba virando uma regra, né? Você acaba botando todo mundo no mesmo pote. Quando, como você bem comentou, a gente olha o agro brasileiro dando exemplo para o mundo aí de inovação, de produtividade, de trazer tecnologia, entender melhor como funciona o meio ambiente para lidar melhor com ele. Então, assim, ao passo que você tem, de um lado, alguns exemplos que não são tão bons, mas você tem uma infinidade de exemplos maravilhosos de coisas que estão acontecendo, inovações que estão acontecendo, e que podem ajudar muito, né, a não só aumentar a produtividade desse setor, que é super importante para o país, mas também de ajudar na preservação ambiental, né? Sim, isso é um ponto interessante, porque mesmo na pesquisa que a gente fez, a gente perguntou para as pessoas qual a percepção delas a respeito do agronegócio, e 60% da população brasileira tem uma percepção positiva a respeito do agro. O que isso mostra para a gente? Que o brasileiro se preocupa com a natureza e que o brasileiro se preocupa com o agronegócio. A gente precisa encontrar uma forma de conciliar esses dois elementos. E o agro tem se mostrado muito disposto a trabalhar com integração lavoura, floresta, pecuária, com rotação de pastagem, com mecanismos mesmos que de fato possam proteger a natureza, com produtividade, com sustentabilidade, não só ambiental, mas também econômica. Então, esse é um setor que realmente pode ser um modelo para o mundo, e o Brasil tem todas as ferramentas para se tornar uma potência agroambiental. É isso. E isso tem um valor de mercado, né? Sim, Você ter essa pegada de um setor agro que produz muito, que é capaz de ser muito competitivo internacionalmente, e agregar isso, o valor de ter a preocupação ambiental, isso inclusive aumenta o valor do produto brasileiro, né? E a sua presença em outros mercados, né? Que se importam com esse tipo de cuidado. Ouvindo você falar, eu me lembrei na minha experiência profissional anterior. Eu viajei algumas vezes para o interior do Rio Grande do Sul, em especial, e visitei produtores rurais, enfim, e é muito interessante como eles se orgulham, inclusive, dessas medidas, né? Olha, a gente está fazendo manejo dessa forma, porque assim a gente consome menos água, a gente consegue ser mais, assim, interferir menos no meio ambiente, ou precisa desmatar menos, enfim. Eles, de maneira geral, sentem orgulho, inclusive, quando eles conseguem fazer esses avanços e ter essas técnicas, né? sim, essa narrativa do ambientalismo que vilaniza o agro e que encara o agro como um monolito, como um setor homogêneo, ela é muito prejudicial, porque ela afasta aliados, ela afasta atores e lideranças do setor, tanto pequenos, médios e grandes produtores, que poderiam ser aliados na luta contra as mudanças climáticas. Eu acho que esse é um ponto, inclusive, que o milênio tem em comum com a morada comum, né? A gente tem a ambição de construir pontes, não de destruir pontes, né? Então, vamos encontrar onde a gente pode se conectar e trabalhar juntos. Por exemplo, nessa questão, né? Meio ambiente, agro, onde a gente pode trabalhar junto, onde a gente pode construir soluções em conjunto. E, bom, vamos focar nessa pauta e não naquilo que eventualmente nos distancia, né? Então, Sim. faz muito sentido essa abordagem. Eu diria até que é necessária demais essa abordagem para a gente conseguir fazer um debate que realmente gere resultados, né?
Um outro ponto que eu queria tratar, e talvez a gente até já passou por isso de alguma forma, mas aprofundar um pouquinho mais, porque a gente falou antes, né, dessa questão do debate mais apaixonado, até ideológico, a gente tem um cenário, né, você falou antes, a gente queria fugir da dicotomia ali, ou da Bolsonaro-Lula, e entender melhor como é que o brasileiro funciona de uma maneira mais ampla, é mais complexo do que isso, não, né, não é tão simples assim, um país de 200 e tantos milhões de habitantes. Como é que você mas existe de fato essa questão polarizado, esse debate entre dois campos políticos muito identificados, ainda que a maioria da população não se identifique nem com um nem com o outro, ou fique mais numa posição de centro. E pelas suas respostas, mas eu queria que você tratasse um pouquinho mais sobre isso, né? Você acredita que existe espaço para debater soluções pragmáticas, né? Até o exemplo que você falou do agro, acho que é um exemplo disso. Até se você puder trazer algum outro exemplo. E olha, existe sim soluções pragmáticas, e aqui tem um outro exemplo que a gente pode dar. Eu acho que um mecanismo, de mercado que pode ser um bom exemplo também são os financiamentos mistos, ou os blended finance, que é uma forma de combinar recurso público, privado e filantrópico. Isso tanto garante maior segurança para o investidor, porque muitas vezes você tem alguns investimentos, por exemplo, em reflorestamento, em energia renovável, que o custo inicial é alto e o retorno é um pouco mais longo, é um pouco mais demorado. Então, se você tem também uma participação do governo, uma participação da filantropia, o setor privado se sente mais confortável de investir também. E isso também atrai mais recurso privado para essas soluções e para esses mecanismos, de proteção ambiental. Então, os financiamentos mistos talvez sejam um outro exemplo de mecanismo que a gente pode, utilizar e lançar mão para poder proteger o meio ambiente. Legal. Usando mecanismos de mercado para gerar proteção Exato. ambiental, né? Um outro ponto que eu acho que é super importante a gente abordar, e aí até pegando exemplos de outros países, né? Vocês fazem parte de uma rede mundial e estão conversando constantemente aí com outros atores, não só no Brasil, mas fora. E a gente vê, né, que por várias vezes, assim, tanto no Brasil quanto fora, políticas ambientais mal comunicadas, elas acabaram fortalecendo movimentos não tão adequados, ou que não geraram os resultados esperados, né? O que o Brasil pode aprender com esses erros para não deixar que a pauta ambiental ela vire um bode expiatório político, né, por aqui, que a gente consiga, de fato, usar a comunicação para que a pauta avance da melhor forma. Ah, isso foi bom você ter tocado nesse ponto, porque o ressentimento contra ambientalistas virou uma força política real, assim. Na Alemanha, por exemplo, o partido AfD cresceu surfando nessa onda. 3 a cada 4 eleitores do AfD são contra, políticas climáticas mais ambiciosas. Na Holanda também, um partido populista ligado ao agronegócio disparou nas pesquisas quando o governo tentou punir fazendas que emitiam muito nitrogênio. Então, é o preço de impor políticas sem dialogar com a população. Então, a agenda ambiental, sem diálogo com a população, ela acaba sendo vista como autoritária, ela acaba sendo vista como punitivista. Então, se a agenda verde continuar sendo vista como um castigo, ela vai ser enterrada nas urnas, assim, como já está acontecendo nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Suécia. Então tem que ter políticas que garantam a proteção ambiental, mas que também sejam feitas de uma forma que dialogue com a população e que não gere mais custos para a população também. É. E é interessante o contexto, né? Por exemplo, na Alemanha, o Partido Verde é um partido muito forte, né? E muitas vezes associado a essa pauta punitiva. Acho que também tem isso, né? Aí o AfD surgiu como um contraponto, dizendo, não, olha, isso aqui está levando a gente para um caminho de dificuldade econômica, enfim. De fato, eu acho que aqui tem uma abordagem dentro daquilo que a gente estava comentando também, de construir, né? Em vez de você sair de uma abordagem mais punitiva e para uma abordagem mais construtiva, né? Então, como é que a gente constrói soluções juntos? Como é que a gente garante que vai ter crescimento econômico, mas ao mesmo tempo a gente não vai
deteriorar o lugar onde a gente vive, né? E não ter maiores dificuldades com o ambiente onde a gente está inserido. Então, eu acho que esse ponto, de fato, na comunicação e na forma como você coloca, é fundamental a gente ter esses exemplos no exterior acontecendo, né? Sim, sim. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, e aí já entra também nessa pauta, né? A gente falou de uma abordagem punitiva, mas a gente pode abordar de uma forma que trata muito de proibição, né? Do não pode isso, não pode aquilo, ou de uma regulação excessiva, né? Agora também a gente está num movimento no mundo inteiro, e não é só nos Estados Unidos, com o Doge lá do Elon Musk, mas até a The Economist fez uma reportagem recente que é a revolta contra a red tape, né? Contra o excesso de regulamentação. Esse debate está acontecendo nos Estados Unidos, mas está acontecendo na Europa, está acontecendo em outros países, como forma de destravar a economia, de fazer as coisas avançar. Mas, claro, tem um equilíbrio aqui, né? De você não abrir demais a ponto da coisa ficar mais caótica e gerar outros efeitos que não são os efeitos desejados. E aí, a minha pergunta, na sua visão, né, como políticas públicas e mecanismos de mercados, né, nessa linha que a gente estava tratando, poderiam caminhar juntos para estimular soluções ambientais inovadoras? Você comentou antes da linha mista, teria outro exemplo aqui para trazer? Como é que a gente consegue sair desse olhar de proibição e do não para um olhar de, bom, vamos construir um caminho aqui que de maneira até muitas vezes espontânea ou utilizando a dinâmica de mercado, a gente encontra soluções para o meio ambiente. Talvez o mercado de carbono seja um dos melhores exemplos atuais, assim. Então a gente tem tanto o mercado não regulado, que é o mercado a partir do qual lideranças do agronegócio se beneficiam de apostar mais em agropecuária de baixo carbono, mas a gente tem também agora o mercado regulado, que é um bom exemplo de que é possível investir em reflorestamento, é possível investir em energia renovável e ter um retorno econômico a partir disso, assim. Então, acho que a regulamentação do mercado de carbono foi um golaço, assim, em termos de mecanismos de mercado, como forma de apoiar a agenda ambiental e a agenda climática. Legal. Agora, um outro ponto que eu queria abordar, até um trabalho que a gente fez em conjunto, Milênio Morada Comum, sobre energias renováveis no Brasil. O Brasil tem um potencial, isso é notório, tremendo aí no ponto de vista de energias renováveis, né? O país, pelas suas características geográficas, enfim, tem muita capacidade aí de liderar o mundo nessa agenda de energia verde. E a gente, um dos pontos, né, que foram abordados nesse estudo foi a questão da burocracia, do licenciamento ambiental, como é que funciona isso para que projetos de energia renovável avancem no Brasil. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os resultados desse estudo, as consequências dessa burocracia. A burocracia não é só um desafio na área de energia renovável no Brasil, infelizmente, a gente tem esse desafio em diversos setores aí, ou em todos eles. É um ponto que precisa ser cada vez mais observado e trabalhado para que a gente consiga avançar nas mais diferentes frentes. Na questão de energias renováveis não é diferente, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho com base nesse ponto específico. E também para o próprio meio ambiente, né? Porque essa questão da licenciamento ambiental, quando a gente fala em acelerar o processo, muitas vezes a pessoa vai diminuir o critério, a análise, e na verdade não é isso que se busca, né? O que se busca é que o exame seja criterioso, mas seja célere, né? Exato. Que seja claro para o investidor o que precisa, quais são as condições, quais são os requisitos, que eles sejam razoáveis, evidente, mas que especialmente as respostas sejam rápidas, né? Que o governo seja capaz de oferecer respostas rápidas, especialmente quando o tema envolve algo que é quase um consenso, né? De que o Brasil deve, e tem avançado, mas pode avançar ainda mais, como é o caso de energias renováveis, né? É bom você ter falado sobre esse ponto, porque o licenciamento ambiental, ele é uma ferramenta essencial para garantir o desenvolvimento sustentável.
mas como todo processo burocrático, ele tem muito espaço para aperfeiçoamento mesmo. Então a pesquisa que a gente fez em conjunto identificou 4 gargalos, do licenciamento ambiental atualmente. Então a falta de padronização entre estados e municípios, o excesso de burocracia, a baixa capacidade técnica e estrutural dos órgãos ambientais e a ausência de diretrizes claras, então especialmente para energia solar. Então tudo isso gera imprevisibilidade que afasta o investidor. Então, a gente não pode abrir mão, obviamente, do rigor ambiental, a gente não pode abrir mão do licenciamento ambiental, mas é importante, como você falou, que ele seja mais célere e menos burocrático. Né? Até eu me lembrava que eu estava lendo o resultado do estudo, né? O pesquisador entrevistou, fez diversos movimentos aí para identificar quais eram os gargalos. E até nessa questão da celeridade, eu me lembro quando, na minha experiência no governo federal, de conversar com o pessoal, inclusive do IBAMA, dos órgãos ambientais, havia um pedido de gente, não, a gente não tem gente suficiente para fazer as análises, né? E aí, claro, dependendo da atividade, você tem que trazer gente para dentro da administração, mas uma das coisas que a gente provocava muito a gente precisa ser criativos, né? Então, não tem uma parte, pelo menos, do processo que você pode trazer um parceiro privado para fazer essa análise, e aí o fiscal ali só faz uma revisão, vê se está tudo ok. Eu, pessoalmente, acredito muito que cada vez mais o Estado ele deve focar na atividade regulatória e fiscalizadora e menos na execução, especialmente o Estado brasileiro executa mal na maior parte das vezes, ou presta serviço mal. Então, ele conseguindo focar na fiscalização para ver se o privado está fazendo de maneira adequada e na regulação para dizer o que se espera que seja feito dessa forma, eu acho que pode avançar. Aí, só para trazer uma reflexão que eu fiz quando eu li o resultado do estudo, eu falei, acho que aqui tem um caminho até para os órgãos ambientais estabelecerem parcerias, buscarem formas de construir um processo mais racional, que não perca esse critério na análise, mas consiga fazer ele ser mais célere, né? Sim, como eu falei, acho que essa baixa capacidade técnica e estrutural dos órgãos ambientais acaba sendo um gargalo mesmo. E a falta de mecanização mesmo desse processo. Então, isso gera imprevisibilidade, isso gera uma demora maior nos processos de licenciamento. E até esse canal único, né, de interação da pessoa que está propondo o projeto com o governo, né? Muitas vezes ele tem que ir em diversos órgãos, apresentar muitas vezes até documentos semelhantes ou os Exato. mesmos documentos, e tendo que interagir com órgãos diferentes. Quando o governo, especialmente quando você vai para uma esfera única como o governo federal, você deveria ter uma porta única de acesso, né? O governo digital acho que vai muito nessa linha e tem sido feito um esforço nos últimos anos nesse sentido de construir um caminho único dentro do governo, mas tem diversos processos que ainda demandam uma evolução nesse sentido, né? Bem na linha do que você comentou. Sim. Mais uma perguntinha aqui que a gente tem, e aí também, né, pegando esse gancho da transição energética, da economia verde, muitas vezes esse tema ele tem sido associado e é associado a subsídios estatais, a aumento de regulação, né? E aí a minha pergunta é se há espaço para um modelo de transição mais leve, com protagonismo do setor privado e menos intervenção do Estado. Como é que você enxerga isso? Eu acho que novamente eu trago o agro como um bom exemplo, assim, de que a iniciativa privada tem um papel fundamental como um aliado mesmo nessa luta contra as mudanças climáticas, assim. Então, tanto o agro, médios, grandes e produtores industriais têm mostrado que a iniciativa privada tem um papel importante na resolução de problemas ambientais e na resolução de problemas climáticos. Então, tem exemplos, por exemplo, do programa Adote um Parque, em que a iniciativa privada podia adotar reservas legais, reservas ambientais, para poder proteger o meio ambiente, para poder a iniciativa privada também ter um papel na proteção de reservas legais de unidades de conservação. Então, acho que essa é uma prova de que essa parceria público-privada pode dar bons frutos. Legal. E aí outra pergunta também que eu queria fazer é como equilibrar a necessidade de adaptação às mudanças climáticas, os desafios financeiros enfrentados por pequenos produtores. Eu acho que aqui a gente acaba
entrando no agro, mas isso serve também para outros grupos, né? Ou você pode aplicar isso para pequenos empreendedores de outros setores, né? Que muitas vezes não têm acesso a crédito, a tecnologia. A gente comentou, né, de muitos produtores rurais, especialmente produtores rurais maiores, investindo muito e tendo a capacidade de fazer processos que demandam muito capital, mas que evidentemente também trazem muito resultado. Mas não é todo mundo que tem essa condição, né? Não é todo mundo que tem essa força financeira para fazer os investimentos necessários. Como é que você enxerga o pequeno produtor nesse cenário? Como é que ele também pode se inserir, ou o pequeno empreendedor, né? Que você falou também que é um público que vocês estão atuando e se conectando. Bom, acho que um bom exemplo é a pecuária brasileira, assim. Então, a adaptação às mudanças climáticas, ela pode ser feita a partir de soluções baseadas na natureza. Então, que são acessíveis e que são eficazes. Então, práticas como a recuperação de pastagens degradadas, o manejo rotacionado, sistemas integrados como lavoura, pecuária, floresta, já são aplicados com sucesso por pecuaristas no Brasil. Então, essas opções melhoram a produtividade e reduzem custos e aumentam a resiliência do solo e do gado diante de eventos climáticos extremos. Então, a gente já tem bons exemplos de mecanismos de pecuária de baixo carbono que podem ser não necessariamente tão caros, mas gerar um resultado e gerar uma maior resiliência diante das mudanças climáticas. E aí vale para o pequeno e vale para o grande, né? Exato. Que são técnicas que eventualmente não demandam tanto investimento, mas você pode, tanto o pequeno quanto o grande, podem fazer uso, né? Exato. Eu acho que esse é um ponto interessante também, né? Porque muitas vezes, especialmente quando a gente fala de regulação, e aí a gente falou aqui, você comentou da pecuária, mas a gente poderia aplicar até para a questão de energias renováveis que a gente tratou antes. Muitas vezes, no desejo de fazer com que a pauta avance ou você tenha a preservação ambiental, você acaba impondo custos muito elevados, que faz com que ou a pessoa vá para a informalidade, ou seja, não esteja de acordo com aquilo que é exigido, ou simplesmente não participe do mercado, né? Não invista, não faça o seu trabalho, ou o trabalho que poderia fazer. Então, você também criar alternativas para que outros atores possam atuar e você não tirar do mercado uma parte que daqui a pouco tem menos acesso a recurso financeiro, me parece que é fundamental, né? E aí vale muito a criatividade, vale muito a busca aí por soluções que não dependam só de uma imposição estatal, mas que usem a criatividade para de fato ter uma solução, né? E ter um caminho para ser trilhado. Sim. Né? Uma coisa que eu queria também trazer aqui para a gente conversar um pouquinho, que é um tema que eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de questões climáticas, a gente acaba sempre, ou na maior parte das vezes, olhando muito para a questão do meio ambiente, a floresta, a parte mais rural, e tem uma parte que é a parte urbana, né? Também a gente tem que ter um cuidado, porque no final do dia, primeiro, é onde a maior parte das pessoas hoje em dia vive, e segundo, porque muitas vezes é a fonte da poluição da parte rural, né? Então a gente joga sujeira no rio, o rio segue o seu curso e daqui a pouco está poluindo outros lugares. Você tem olhado essa pauta também da questão de meio ambiente urbano? Como é que você enxerga isso? A gente está olhando muito para a agenda de adaptação climática. Então, tem um projeto nosso lá no Rio Grande do Sul, junto a lideranças evangélicas, em que a gente pretende, primeiro, capacitar lideranças evangélicas para que se tornem também brigadistas e para que possam responder mais rápido a eventos extremos. Tem uma parte de conscientização também, em que a gente tem trabalhado com palestras e a gente vai fazer uma travessia no Rio Taquari, que foi um dos rios que provocou as enchentes lá no Rio Grande do Sul. E tem uma parte de incidência política, que é um diálogo, estreitar o diálogo entre essas lideranças evangélicas e
o setor público para que essas vozes possam ser ouvidas também. Mas a gente tem olhado e tem estudado também outras possibilidades para que a gente olhe também para a agenda, por exemplo, de mobilidade urbana, que é uma agenda super importante, para que a gente olhe um pouco mais para a agenda de veículos elétricos, mas por hora a agenda prioritária mesmo é essa de adaptação climática nas cidades. Que é super importante, né? E, de novo, né? Eu não moro no Rio Grande do Sul há um bom tempo, mas sou de lá, então acompanhei muito como se desdobrou as enchentes ano passado. E, de fato, você ter uma capacidade de antever esses movimentos ou se preparar para eles, tomar as medidas mitigatórias, estar preparado, como no caso de você ter brigadistas treinados, né, para atuar nesse momento é extremamente importante, né? A gente precisa cada vez ter isso mais presente. Eu acho que a população deu uma resposta muito boa depois que aconteceu, talvez não tenha se preparado como deveria antes, né? Então, e até porque, só para ilustrar, um ano antes a gente teve um fenômeno muito parecido, com especialmente as cidades na região do Vale do Taquari também passando por um momento muito delicado, com muito prejuízo, vidas perdidas, só que não foi da dimensão que foi no ano passado, mas já foi um prenúncio, né? Eu me lembro que, inclusive, eu estava em Porto Alegre quando teve uma dessas e estava se cogitando se evacuaria o centro de Porto Alegre ou não, porque o Guaíba subiu também. Não chegou a alagar Porto Alegre, só algumas regiões muito pontuais, mas já foi um prenúncio. Mesmo assim, a sociedade não se preparou ou não adotou as medidas que poderia tomar, né? Pelo menos parte delas, né? A gente sabe que muitas demandam muito tempo, investimento, mas acho que vocês estarem trazendo esse ponto, trabalhando isso com as lideranças locais é muito importante, faz muito sentido, de fato. Sim. E outro ponto que eu queria tratar com você aqui, aí já encaminhando para o final da nossa conversa, é muita figura que eu faço, eu queria que você comentasse a respeito, porque quando a gente trata de questões climáticas, e até para explicar muitas vezes para públicos que não estão interessados, ou eu falo, olha, ou daqui a pouco até, né, comentando entre os liberais, né, que, puxa, muitas vezes tem pessoas super interessadas e que querem trazer respostas, querem se envolver, e aí tratando muito de um público que segue o Millennium, que acompanha o Millennium, a gente tem valores liberais, é um instituto que acredita muito que esses valores são os valores que geram prosperidade, geram uma sociedade mais próspera em todos os aspectos, não só no aspecto econômico, mas no aspecto cultural, aspecto até mesmo de tolerância e de diversidade, de ter um espaço para cada um viver a sua vida da maneira que ele entender mais conveniente, desde que não interfira aí na vida do outro. Então tem muito essa discussão, né, de como os liberais entram nesse tema, como eles se colocam em relação à questão climática. E eu falo muito como quando a gente tem a nossa casa, né, a gente não quer que a nossa casa esteja suja, que ela não seja um lugar agradável. Se, por exemplo, ela recebe muito sol numa determinada janela, você vai se preocupar em ter uma cortina ali para evitar que ela fique muito quente ou evitar que o sol prejudique também ali o conforto de onde você está sentando, almoçando, enfim. Então, assim, eu faço muito essa figura, né? Assim como a gente cuida da nossa casa para que ela seja um lugar agradável, a gente tem que cuidar da nossa cidade, a gente tem que cuidar do nosso país, do ambiente onde a gente está inserido, para que seja um lugar agradável, para que a gente não tenha problemas com excesso de calor, né? Enfim, a gente consiga mitigar esses efeitos. Tem coisas que, evidentemente, estão fora do nosso controle, a natureza é muito poderosa e não tem muito que a gente possa fazer a não ser, eventualmente, buscar medidas mitigatórias, mas tem outras tantas que estão no nosso controle que a gente pode e deve fazer, né? Enquanto sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e até... de um lado, essa figura que eu uso, se para você também faz sentido, e segundo, explorar um pouquinho mais desse diálogo com os liberais também, que é um público que eu sei que vocês também procuram conversar, né? Eu gostei muito da metáfora, porque
a gente fala que a gente quer promover um ambientalismo que represente o cidadão comum. Então, a gente quer que o ambientalismo importe para todos os brasileiros e não apenas para a esquerda. Então, a ideia é promover um ambientalismo que seja pautado por orgulho nacional, prosperidade econômica e ampla participação cívica. Então, essa ideia do liberalismo econômico ressoa muito com isso, porque a gente fala muito sobre um ambientalismo que gere prosperidade econômica, a gente fala sobre a ampla participação cívica, então o cidadão tendo um papel mais preponderante nessa pauta, que não seja algo que dependa somente do governo. Então, para a gente esse ambientalismo que de fato represente o Brasil, que de fato abre espaço para a iniciativa privada, que de fato gere prosperidade, é o ambientalismo que a gente defende na Morada Comum. Legal. Natália, muito obrigado por estar aqui com a gente, por bater esse papo. De novo, é um dos pilares do Millennium abordar essa questão, até por esse entendimento de que inclusive, quem defende as ideias de liberdade deveria também estar atento e defender pautas relacionadas. É claro que daqui a pouco uma abordagem que não é a mesma dos progressistas de esquerda, com soluções diferentes, mas está disposto a participar do debate e conversar a respeito. Então, para nós é super importante ter essa oportunidade de trocar conhecimento, impressões, percepções com você e com a Morada Comum. A gente deseja muito sucesso aí no trabalho de vocês e passo para as suas considerações finais aí para a gente fechar o nosso Millennium Talks de hoje. Bom, primeiro eu queria mais uma vez agradecer pelo convite, agradecer pelo ótimo papo. Como eu falei, a gente quer promover um ambientalismo que represente o cidadão comum, então eu deixo o convite para que as pessoas conheçam o trabalho da Morada Comum, tragam ideias para a gente está muito disposto a fazer tudo que a gente faz, se pauta em parcerias, então a gente está muito aberto a receber sugestões e a formar parcerias em prol do meio ambiente, em prol da nossa Morada Comum. É isso mesmo. Parceria é algo que a gente também acredita demais no Millennium, unir esforços, unir boas intenções para gerar resultados positivos. Obrigado a todos que nos acompanharam hoje. Eu estive aqui com a Natália Rocha, diretora executiva da Morada Comum, e nos acompanha aí nos próximos episódios do Millennium Talks. Obrigado e até a próxima.